Ativa com o técnico Jair Ventura. Jair, boa noite. O Vitória consegue vencer e convencer aqui no Barradão, 3-0. Queria que você falasse sobre a partida de hoje e avaliasse, um pouco até sobre o próximo confronto. O Vitória vai pegar o Jacuipense na semifinal aqui mesmo no Barradão. Adversário dificílimo, né? Uma rivalidade antiga, já estou sabendo. Sobre o jogo, o controle total do jogo, fizemos o que esperava que o Vitória fizesse, controlasse do primeiro ao último minuto. Diferente do último jogo, conseguimos o gol que fez com que eles abrissem mais um pouquinho. A equipe adversária praticamente se abdicou de atacar, e aí quando eles vieram para jogar um pouquinho mais, com mais espaço, a gente criou inúmeras chances. Eu acho que ainda poderia ter sido um placar mais elástico, pênalti perdido, diversas oportunidades ali na cara a cara. Mas agora já passou, é pensar na semifinal, foco único na semifinal para a gente buscar a classificação. Jair, você como treinador, às vezes a gente ainda fala, as dores de cabeça do treinador, às vezes boas, às vezes ruins. E você ganhou uma peça importantíssima no meio-campo e vem mostrando duas regularidades aí, que é o Emanuel Martínez. E você tem o Dudu de fora. Eu queria saber se você, na cabeça do Jair, já está... Como é que vai ser montado esse meio-campo, se com esse meio-campo que você tem, que a gente sabe que vai ser um meio-campo até mais de qualidade do que o do ano passado, você poderia até desconstruir esses três zagueiros. Como é que o Jair pensa em montar o Vitória com a volta do Dudu? Certeza, a gente tem que pensar no que for melhor para o Vitória, jogar os melhores atletas. O Martínez muito bem, então a gente ganha uma peça importante, independente de sistema, que a gente tenha mais peças, porque tu vê, o Dudu machucou, aí você tem o Kazi que ficou fora hoje, você tem o Kaique que estava com uma minutagem muito alta, a gente deu uma segurada. Camutanga saiu no intervalo, sentiu um incômodo, alguns jogadores ali que a gente acaba perdendo. Então, por isso a importância de um elenco, porque por um ano, uma competição como é o Campeonato Brasileiro de regularidade, se você tem 10, 11 jogadores, você provavelmente vai ter dificuldade, Por isso que o Flamengo, o Palmeiras estão sempre contratando quase 2, 3 times para que eles possam ter um ano regular. Que se você perde uma peça que é número 7 por outra 7. Então, o equilíbrio, um grupo homogêneo é muito importante para o treinador, E essa dor de cabeça é boa, Eu acho que o Abel, o Felipe Luiz, esses caras têm um pouquinho mais, mas é bom para a gente ter também 3, 4 jogadores por posição e quem ganha é o Vitória e também o treinador, que tem mais opções. Boa noite, professor. Parabéns pelo resultado. Na última partida entre Vitória e Jacuipense, o senhor não estava no comando da equipe, mas estava no estádio de Pituaçu, na arquibancada, acompanhando a partida. Na sua visão, o que mudou do Vitória que empatou com o Jacuipense para o Vitória que vai jogar novamente com o Jacuipense, já que aquela partida foi com equipe alternativa e agora o senhor tem todo o elenco à disposição? Muda 1000%. Primeiro que era início de temporada, a gente estava ainda fazendo uma preparação. Como eu sempre falei, a gente não abdicou do campeonato, mas sim a gente preparou um pouquinho mais para o Campeonato Brasileiro. Então muda, eles também ficaram mais fortes como equipe, assim como a gente, com o decorrer dos jogos, com o decorrer do tempo, os jogadores chegando. É uma pena que a gente não pode inscrever mais atletas. Acho que é uma coisa até para a gente pensar para o ano que vem. Eu já disputei um Campeonato Paulista, para mim, junto com o Carioca, o melhor campeonato do futebol brasileiro. Você vê o Arias chegando agora e já jogando, Então, assim, de repente a gente tivesse feito a maior contratação do Vitória, ou o nosso rival também ter feito a maior contratação, ele não poderia. Então, para a TV, para a TVE, para quem transmite o jogo para vocês, é ruim para o espetáculo. A gente, de repente, pensar em mudar isso aí, chegar na semifinal, os times puderem inscrever ou fazer trocas, e acho que quem ganha é todo mundo, os torcedores, o pessoal de casa, o pessoal da TV, porque os grandes jogadores, as pessoas vão para frente da câmera e para o estádio para assistir. De repente a gente contratou alguns jogadores, o nosso rival também, outros clubes também, e não podem usar. Então só não sou dono da verdade, não sou nada, só estou dando uma opinião, na minha humilde opinião, pela minha experiência, que acho que seria melhor para o campeonato como um todo a gente pudesse inscrever novos atletas nessa fase. Acho que seria bom para todo mundo. Boa noite aí, Daniel Marinho, Rádio Metrópole, aqui. Gostaria que o senhor explicasse um pouco, falasse sobre a utilização do Oswaldo ali como um 9, um centroavante ali na frente da área. E a gente conseguiu perceber um Vitória hoje também com algumas trocas de passes mais rápidas. Alguns momentos teve uma troca de passe bem rápida no meio campo para encontrar os melhores posicionados ali.
nas laterais do campo. Pode ter sido por isso a utilização do Osvaldo, ter esse toque de passe mais rápido, esse jogo assim? Explica um pouquinho pra gente. Vamos lá, o Osvaldo, primeiro que os nossos 9 estão todos machucados e o Osvaldo já fez ali. Então é uma posição que ele já jogou em outros clubes, está adaptado a fazer, diferente do Fábio, que é mais um cara de espaço, força, arranque. O Osvaldo é um cara que tem um pouco mais de refino, então tem um pouco mais desse jogo associativo que a gente queria, nós éramos sabedores que iam pegar uma equipe assim como foi do Feira, um pouquinho mais baixa, então a gente precisava de triangulações, um pouquinho de mais de aproximações. A gente jogou com 3 meias, né? Mateuzinho, o Eric e o Aito ali por dentro, para a gente conseguir, né? Tiveram várias tabelas bonitas ali, poderia até ter feito alguns gols assim, para a gente neutralizar esse bloco baixo do nosso adversário. E criamos bastante chances, construímos um gol bonito, né? Tivemos outras diversas bolas ali em passe de funil, com outra oportunidade. E a situação do Osvaldo foi a situação que a gente está sem todos os 9 também, né? Mas que a gente pode usar ele ali. Gostei muito. Ele entrou, no pouco que ele entrou no último jogo, ele já entrou bem. Então, aquilo que a gente fala, o jogador que entra bem, ele vai ganhando mais minutagem, né? Então, fico feliz que ele foi bem ali também. A gente tirou mais para ganhar um pouquinho de força, mas que a gente ganha mais um camisa 9 aí também com o nosso Osvaldo. Jair, boa noite. Thiago Luiz aqui do Canto Rubro Negro. Queria que você fizesse uma breve análise após o fim da fase de classificação do Baiano. Se você pudesse mudar algo nesse planejamento, o que você mudaria? E também sobre o Edenilson, né? Um atleta que já vinha pedindo passagem, atuou muito bem fora da sua posição e hoje você deu essa oportunidade. O que mudou na mente do Jair de quarta para domingo que o Edenilson pudesse ser o titular na partida de hoje? O nosso adversário tinha 50% dos gols de bola parada. Então, quem é mais alto, Edenilson ou Neres? Então, por isso a opção dele. Não se prendam a jogador e que eu vou estar sempre mudando quando eu achar necessário, mas dentro de uma situação que a gente entende. Hoje nós éramos sabedores que praticamente o time deles não tem esse poder da bola parada e a gente ia jogar dentro do campo deles. Então hoje eu entendi que o Edenilson era mais importante por ser mais rápido, por a gente estar tendo que correr mais para trás na transição defensiva e sofrer menos com a bola parada, que era a arma do nosso adversário do último jogo, diferente de hoje. Eles tinham feito só 3 gols e o nosso outro adversário tinha feito 50% dos gols de escanteio. Então, por isso a opção, a gente ganha mais um jogador de velocidade, apesar dele ter jogado trocado, né? Carece um pouco da perna esquerda, mas eu gostei muito do jogo dele, fico feliz que a gente tenha ganho mais um jogador da base, não só ele, como outros atletas que vem treinando muito bem, o Pablo vem treinando muito bem, vai provavelmente ter mais oportunidades também, o Wendel vem treinando muito bem, outros atletas. Ontem eu estive lá assistindo o nosso Sub-20 para parabenizar os meninos pela vitória contra o Criciúma também. O Jean fez um jogo muito bom, né? Então gostei bastante também do que eu vi ontem e a gente está sempre usando. Eu acho que se você pegar aí um dos marcos da nossa comissão é lançar jovens. Por onde a gente passa, a gente lançou jovem. Em 2017, o Matheus Fernandes foi titular comigo na Libertadores com 17 anos. Rodrigo foi titular comigo com 16 anos em 2018. E a gente, onde foi passando, foi lançando jovens, né? Que aqui não vai ser diferente. A gente está sempre olhando para a base, olhando para dentro da casa, antes de olhar para fora. Uma análise sua sobre a questão do... Cara, eu acho que a gente abdicou de alguns jogos para dar uma preparação maior, foi bom. A classificação conseguimos. Muitas coisas foram boas para a gente ver. Alguns atletas que, de repente, muita gente quer, por que não joga? E a arena mostra muita coisa. Então, foi bom para a gente ver, para não ficar naquele imaginário, né? Que o Emílio fala. O Emílio fala, o bom é sempre o que está fora. Aí, quando, de repente, vem para a arena e... Caraca, mas ninguém fala, né? Pô, os caras tinham razão, mas a arena mostra muita coisa, né? Quando tem ambulância e cachorro... Imita o cachorro aí. Sério, porra. Tu não é pitbull? Não? O Ícaro gosta, ele dá vida. Olha lá, sacana. Entendeu? Quando tem ambulância e cachorro, a história é outra. Você era melhor com ambulância e cachorro ou sem ambulância e cachorro? Jogo grande, assim? Vambora, então, vai. Ele não quer responder. Ele tá tímido hoje, Roque. Ele hoje está. Boa noite, Jair. Silvio Moreira, da Rádio Web Esporte 360. Marinho, o senhor tem utilizado bastante de segundo atacante ali, jogando do lado de um outro atacante, né? Do centroavante. Você quer que ele jogue dessa forma ou é só uma coisa temporal para ele ganhar minutagem?
Olha, o Marinho é um ídolo, né? Infelizmente acabou não conseguindo fazer o gol de pênalti. Teve outra oportunidade de falta, algumas outras oportunidades. Mostra que ele ainda não está no seu melhor momento, mas é um ídolo, a gente vai tratar com carinho. E eu acredito que ele, por não ter feito pré-temporada, não estar nesse melhor momento, quanto mais próximo da área, jogadores decisivos são melhores. Então a gente está poupando ele daquela coisa que todo mundo reclama de beirada acompanhar a lateral, deixamos ele mais solto próximo da área para ver se ele consegue se adaptar, pegar mais rápido ainda, fazer os gols e voltar a ser o Marinho que todos nós queremos que volte. Então a gente está na torcida para ele que reencontre o seu melhor futebol. Não era ele o cobrador de pênalti hoje, foi um pedido meu para dar confiança para ele bater, uma pena que ele não fez, mas com certeza daqui a pouco ele vai readquirir sua melhor forma e vai nos ajudar. Então a ideia de deixar ele mais próximo do gol para que ele, por não estar 100%, que ele fique, se desgaste menos e tenha mais chances de gol, foi isso que a gente fez e ele teve as oportunidades dele, infelizmente a bola dele não entrou hoje. Professor Jair, boa noite, Caro Caldas, canal do Dinâmico. O senhor falou nesse instante aqui sobre trocar muitos jogadores. E tem um jogador em específico que em 2026 não está sendo tão efetivo como foi ano passado, que é o caso de Ramon. É possível que ele saia do time titular para uma entrada de um Jamerson da vida ou algum outro jogador? O que é que o senhor tem visto que esteja fazendo ele ser titular do Vitória? Obrigado. Olha, o Jamerson hoje deram pra gente no mínimo 15 minutos, então não teria como ser titular, poderia ter uma adaptação. E os jogos vão falar o dia a dia, se a gente entender que tem que ser trocado, não só ele, todo mundo. O único que a gente não troca aqui é a nossa torcida. É cativo, os demais ninguém tem vaga segura. Oi, Jair, boa noite. Analisando o elenco, né, olhando peça por peça, você tocou num ponto que me fez pensar. 3 meias, né? Aitor, você mencionou Aitor, Mateuzinho e Eric. São 3 canhotos. Já passa pela sua cabeça, ou não sei se você já solicitou à diretoria a contratação de um meia de pé direito, por exemplo? Porra, tá com dinheiro? tá sobrando, né? Não, cara, a gente tá no limite do limite da grana. Eu queria trouxer o Ares, trouxer esses caras aí para trazer pra gente, mas todo treinador quer, mas a gente é o que eu sempre falo da nossa realidade financeira, mas não vejo o problema da perna, né? Eu joguei uma vez com 2 zagueiros canhotos e no canhoto não pode jogar com canhoto. Porra, vou ter que jogar os melhores. Então, acho que foi uma coincidência, né? É raro você já ter esse meia canhoto e ainda 3, verdade. Eu nem tinha tentado para isso. A gente tem os meninos também, o Pablo. Engraçado, a gente trouxe o gringo também, que é canhoto também, que não foi inscrito. Mais uma vez, nosso pedido aí para a federação para mudança, já era um cara que a gente queria ver também, e agora de repente a gente vai ter que ver no Campeonato Brasileiro, né? E isso de repente custa alguns pontos para a gente, que a gente sabe quantos são preciosos, mas uma pena, mas vamos lá, e agora acabou os momentos de testes, né? Eu não posso ficar dando minutagem, botar gente em forma e tomando porrada, né? Porque daqui a pouco a gente não recupera, até porque agora são momentos decisivos, tem que jogar os que mostraram mais. Independente de valores, de tudo que tem para trás, tem que jogar os que são melhores, porque agora, se a gente perder a semifinal, caímos, né? E no Campeonato Brasileiro nem se fala, esses pontos são preciosíssimos. Você acabou de falar aí uma coisa que me chamou a atenção, é a questão que não vai poder mais ter minutagem. Só que é o seguinte, você não vai dar minutagem, porém, 4 hoje dos jogadores que você tem mantido uma sequência não estão jogando por problema de lesão. Kaiser, Nathan Mendes, Dudu e o Luan Cândido. Você tem dado sequência com essa galera. Você tem para um jogo que, se perder, acabou a história, não tem jogo para recuperar. E aí, o que vai ser feito? O que pode ser feito? Utilizando essa mesma galera que você atuou hoje, você pensa em mudar alguma estratégia, algum pensamento? O que é que o Jair Ventura está pensando para o jogo contra a Jacuipense? Olha, é um jogo decisivo, dentro dessa amostragem que nós tivemos até hoje, entrar com aquilo que a gente entende como comissão, os melhores para a gente conseguir a classificação, né? E os que estejam aptos também, isso é muito importante. Você falou, essa galera toda vão ser reavaliados, espero que eles tenham condições que a gente ganhe mais opções, mas ainda tem um camutanga que preocupa, mas por isso a importância do elenco, né? A gente estava falando da importância do Martins, você ter 3, 4 caras por posição, você perde um, você dorme tranquilo. Então agora momentos de testes passaram, numa avaliação nossa, né, dentro da nossa meritocracia, o que nós achamos, que nós entendemos, da nossa percepção, que a gente entende jogar os melhores para a gente vencer os jogos.
Professor, boa noite. Thiago Tolentino, do Bahia Notícias. Acho que os colegas já tocaram em pontos bem importantes sobre o Campeonato Baiano. Agora eu quero voltar um pouquinho para o Campeonato Brasileiro. O próximo adversário do Vitória é o Botafogo. Clube Tá longe, né? Mas acho que é importante falar sobre o clube. Tá, mas eu não vou falar. Mas o papai pode perguntar. Você vai enfrentar o próximo adversário no Brasileirão, vai voltar para o Newton Santos. E naquela época, em 2017, você era conhecido como um mestre em derrotar gigantes, né? Com times com orçamentos menores. Você voltando ao Newton Santos para enfrentar o Botafogo. Caraca, você quando é o jogo? Quando é o jogo? O jogo não tem data ainda. Então. Mas é o próximo adversário do Vitória. Mas é o próximo adversário do Vitória no Brasileirão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. Obrigado. Você também é novo aqui? Não? É que eu não falo sempre só do próximo adversário, sério agora. Então tem muita coisa para acontecer até lá. A gente tem o jogo do Atlético Mineiro antes, no Campeonato Brasileiro, que já está marcado. O jogo do Botafogo, como você falou, não tem data. Mas vou responder porque você falou de um clube que é especial para mim. O Botafogo foi o clube onde eu fui formado. Fiquei 10 anos dentro do clube. Cheguei lá de estagiário de preparação física e saí de lá como treinador com 99 jogos como treinador profissional. Fui auxiliar técnico, analista de desempenho, observador técnico, auxiliar da casa, treinador do sub-20 e treinador da equipe profissional durante 99 jogos. Então, com certeza, sempre que reencontro o Botafogo é um carinho, é um respeito muito grande. Eu sou quem sou hoje na minha carreira, e não só a carreira, na minha pessoa por causa do Botafogo, mas tem muita coisa para acontecer até lá. E volto a repetir, volto a falar quando chegar mais próximo sobre o Botafogo. Mas vamos pensar já aqui, já saiu a data aí, joga sábado ou domingo? A semifinal ainda não, né? Vamos pensar na nossa semifinal agora, step by step, jogo a jogo aí, para a gente conseguir com muita humildade. Vai ser um jogo difícil, Jacuipense aí, para a gente conseguir a classificação. Boa noite, professor. Parabéns por hoje. Sumida, hein? Tô mesmo, estava na zona mista ali, vim correndo aqui para fazer uma pergunta. O Richelli e o Zé Marcos não têm sido relacionados, né, por uma opção técnica. Eu gostaria de saber se eles ainda fazem parte dos seus planos para essa temporada. E também aproveitar o gancho do colega ali, Série A tá difícil, ainda não tem uma data. Então há uma chance desse jogo, dessa semifinal contra o Jacuipense ser a equipe titular, ser a equipe principal? Certeza. Vamos 100% para esse jogo decisivo. O momento de observar, de dar ritmo já passou. Vamos com aquilo que a gente entende que temos de melhor. E sobre Zé e Richelli, eles seguem com o grupo. A gente está tendo opções, a gente está tendo variações. Meninos que estão bem pedindo espaço, a gente está utilizando, mas nada impeça que eles voltem a jogar. Como o Neres foi titular no último jogo, hoje não foi, daqui a pouco o Richelli pode ser, o Zé pode ser, fazem parte ainda assim. Jair, boa noite. Rafaela Reina, do canal do Dinâmico. Jair, Oswaldo hoje entrou ali como um falso 9, talvez pela carência na posição ali de centroavante. Vocês pensam em contratar um centroavante? E eu queria que também você falasse sobre o Pedro Henrique. Então, o Pedro está readquirindo a sua melhor forma também. O Renzo está ainda recuperando de lesão. Nós temos esses 3 noves, né? Nós temos 3 noves. Trouxemos o Pedro, temos o Renzo e temos o Kaiser. Só que hoje a gente perdeu os 3. Então, eu gostei muito do Oswaldo no último jogo, jogando ali. Já tinha jogado ali em outras equipes. Né? Um cara que tem inteligente, bom pé. Então, gostei do que ele mostrou e a gente ganha mais uma opção. Né? O Fábio também já tinha feito 9, mas acho dificilmente... A gente falou muito da situação do Derek, né? De trazer esse cara, é um jogador que todos nós gostamos, mas parece que ele está com uma situação, acho que para a Rússia, não sei se já foi. Então, acho que dificilmente vem. Mas temos 3 por posição, 3 jogadores interessantes, características diferentes. E quando a gente tiver com os 3, vai ser mais uma dorzinha boa de cabeça para o treinador. Ainda tem a situação do Oswaldo e o Fábio que pode fazer ali também. Ô Jair, no jogo de hoje a torcida esperava assim, uma resposta do time com relação ao jogo do Bahia de Feira, né? Que esperava um resultado mais expressivo. Hoje o Vitória conseguiu vencer com um placar mais elástico, mas chegou um determinado momento ali que no linguajar do futebol, né, o Galícia abriu a caixa de ferramenta. Isso preocupou em algum momento? Você chegou a conversar com o Baralhas, que é o capitão, ou com o Oswaldo, que é uma das lideranças do time, para dar uma segurada no jogo, para não correr o risco de machucar ninguém? Cara, não. Eu acho que os caras querem perder. Tem hierarquias no futebol, né? Você perde, você ganha, empata, perde ou perde de pouco. Os caras não queriam ser goleados, né? Acabaram batendo um pouquinho mais do que normal, mas a gente não abdicou do jogo, continuamos buscando o gol até o último minuto, mas nem foi passado isso. Mas os jogadores, como você falou, eles têm a expertise, a experiência de saber, né, de repente não é uma bola para ir. O próprio Camutanga falou que a bola que ele machucou era uma bola que ia sair, que ele não precisava ter ido.
Então tem que saber o momento do jogo também da gente entender, né? Mas não cheguei essa orientação que você falou, não. Fechou? Fechou, Jair. Pode Tchau, gente. descansar. Valeu.